Olá, caros alunos, sejam bem-vindos para mais esta aula de História. E hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas referente à Revolução Industrial do século XVIII. Então nós já traçamos, conforme o vídeo anteriormente, uma definição com relação ao que foi a Revolução Industrial. Então, sintetizando o conhecimento, trata-se de um conjunto de transformações tecnológicas ocorrido durante o século XVIII, caracterizado pela alteração do modo de produção artesanal para o modo de produção mecanizada, certo? E diante desses conceitos relacionados à Revolução Industrial, nós temos algumas questões que nos remetem a pensar aos processos que antecederam a Revolução Industrial para melhor compreensão da Revolução como um todo. Então aí nós temos: organize as ideias. Porém, antes de iniciarmos o estudo relacionado à Revolução Industrial, vamos relembrar o processo revolucionário que ocorreram na Inglaterra durante o século XVII. A primeira pergunta é: qual grupo social assumiu o poder após a Revolução Puritana? Então, lembrando que a Revolução Puritana foi a primeira etapa do processo revolucionário da Revolução Inglesa do século XIX, do século XVII, certo? Então, qual foi o grupo social que assumiu o poder na Inglaterra? Obviamente, a burguesia. Então, a burguesia que é representada naquela ocasião por Oliver Cromwell, captura o rei Carlos I, condena o rei e o rei é decapitado. E após a decapitação do rei, a burguesia passa a comandar a política após a Revolução Puritana, ok? Vamos para 2. Explique a contribuição da Revolução Puritana para a economia da Inglaterra. Então, Revolução Puritana para a economia da Inglaterra, nós podemos destacar a questão dos atos de navegações, que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento do comércio marítimo e para o estabelecimento de estaleiros. Então, nessa ocasião, por meio deste ato decretado por Oliver Cromwell, a Inglaterra se torna uma das maiores nações cujo poderio marítimo era inigualável. Vamos para 3. A 3 pergunta: qual o significado comercial que a Revolução Puritana trouxe à Inglaterra? Então, que significado que essa revolução trouxe? Então, vocês iriam colocar da seguinte maneira: o governo de Oliver Cromwell buscou estabelecer medidas que beneficiassem o crescimento da burguesia. Como ele era um próprio burguês, obviamente, ele criou medidas e estratégias que favorecessem o parlamento, sobretudo a burguesia. Uma delas foi os atos de navegações de 1651, que favoreceu o comércio inglês, barrando, sobretudo, o monopólio dos holandeses. E por último, a 4, nós temos a seguinte questão:
O que representou a Revolução Gloriosa ocorrida na Inglaterra de 1688 para o povo inglês? Então, o que representou essa Carta Constitucional, essa Revolução Gloriosa que impôs o Bill of Rights, que determinou a submissão total da monarquia ao parlamento? Então vocês poderiam colocar que após a Revolução Gloriosa, os poderes que eram do rei passaram a ser exercidos pelo parlamento. E a cada novo rei que mostrasse desinteresse de suas obrigações, o parlamento as agregava às funções destes. Na atualidade, a rainha Elizabeth II reina, mas é o primeiro-ministro que é o chefe de governo. Ok? Beleza. Aqui fala sobre as origens, sobre o processo da Revolução Industrial. Nós já explicamos um pouquinho no vídeo antecedente as mudanças que ocorreram no contexto da Revolução Industrial, certo? As mudanças principalmente no processo da mecanização da produção industrial, mudanças tecnológicas, um impacto que ocorreu sobretudo na economia e a velocidade na produção de bens, certo? A questão do pioneirismo inglês, as causas que representou, caracterizou o pioneirismo inglês, certo? Que também foi enfatizado na aula anterior, na aula virtual, certo? Então, podemos destacar aí a questão da criação de uma marinha poderosa, o fortalecimento político da burguesia, que havia removido a monarquia absolutista, que era um entrave para o desenvolvimento mercantil, comercial e industrial na Inglaterra. Um outro fator relaciona-se ao acúmulo de metais, o acúmulo de capitais decorrente do comércio mercantil com o Oriente, ou seja, o acúmulo, a questão do mercantilismo, as jazidas de carvão e de ferro em seu subsolo, então reserva de matérias-primas disponíveis, e a conversão religiosa da burguesia ao puritanismo, que defendia valores como o trabalho e a poupança. Beleza. Organize as ideias. Vamos acompanhar aí todo mundo na página 31 do nosso material didático. Primeiro pede para se elaborar um conceito sobre a Revolução Industrial. Então, o que foi a Revolução Industrial? Então, vocês poderiam responder que a Revolução Industrial pode ser definida como uma mudança na maneira e na velocidade de produzir bens de consumo, tendo o início, sobretudo na Inglaterra, durante a segunda metade do século XVIII, caracterizado pelo modo de produção industrial, mecanizada, certo? Quais foram os fatores que explicam o pioneirismo no desenvolvimento da Revolução Industrial, ou que nós acabamos de mencionar aqui em cima, Então, esses fatores vocês iriam sintetizar, claro, para poder estar respondendo essa questão, beleza? Aqui retrata sobre o processo de produção industrial, os adventos, as máquinas criadas pelos inventores, a questão das fábricas, as relações de trabalho, que eu também abordei no vídeo anterior, as precárias condições de trabalho que os operários e os proletariados encaravam
nas fábricas. Então, condições de vida dos trabalhadores também abordamos no vídeo. As duras consequências, né, como a queima do carvão para mover as máquinas, o que acabou trazendo grandes impactos ambientais. Beleza, caros alunos, vamos ficar por aqui na nossa aula. Mais adiante gravaremos outras abordagens relacionadas a esse tema. Um forte abraço para todos e até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir.